Fala pessoal, voltando aqui para fazer nossa evolução aqui do projeto. Agora chegou na parte da gente estruturar o nosso projeto, né? Criar um padrão de projeto aqui dentro do nosso sistema. Antes da gente fazer a criação das pastas, a gente vamos ver um pouquinho, conversar um pouquinho sobre um padrão que a gente vai trabalhar dentro aqui do nosso projeto, que se chama MVC, né? O que é o MVC? O MVC ele é um padrão de arquitetura de software. O MVC ele faz você pensar na divisão de responsabilidades. No caso, ele pega e ele não agrupa o seu projeto todo junto dentro de uma pasta só, entendeu? Ele meio que ele divide o seu projeto em 3 camadas, né? Então, o princípio básico do MVC é a divisão da aplicação em 3 camadas. Por que a gente faz isso? Para a gente ter uma fácil manutenção do nosso projeto quando a gente pegar algum tipo de problema dentro dele, né? Então vamos falar sobre as camadas que tem dentro do nosso projeto. No caso, a primeira camada é a View. A camada View, ela é a camada de interação com o usuário, né? Ela é responsável pela interface que será apresentada, né? No caso, o usuário ele vai ter contato direto com essa camada, né? Ele mostra as informações do model para o usuário. Então a View ela é o que o usuário vai ver, né? Dentro disso é onde vai ter a pasta, onde vai ter a nossa criação dos nossos formulários, né? A interface, o front-end da nossa aplicação, né? A camada Model, ela é a camada de manipulação dos dados. Ela é responsável em representar o negócio da aplicação. No caso, a gente já criou uma tabela de usuário dentro do nosso banco de dados lá do MySQL, né? Então, dentro disso, aquele usuário ele tem 6 características, né? No caso, tem 6 propriedades que a gente vamos colocar assim. Ele tem um ID, o nome, o username, a senha, o status e o nível. Então, dentro disso, a gente vai ter dentro da nossa camada Model uma classe que vai ser responsável por esse usuário, onde ela vai encapsular todas essas propriedades dentro dela. E quando o nosso sistema quiser fazer uma requisição, né, um request dentro do nosso banco de dados, a gente vai fazer esse acesso através dessa camada Model, entendeu? Então, essa é a segunda camada. Aí existe a terceira camada dentro do nosso projeto, que se chama a camada Controle. Essa camada Controle, o nome dela já diz que ela é responsável por ligar o model à view, fazendo que os models possam ser repassados à view e os views sejam repassados à model. Então, ela que vai fazer o controle, né, de acesso à camada model e o que o usuário está requisitando e o que ele vai receber de resposta. Por que utilizar esse padrão MVC? Quando a gente utiliza esse padrão, né, com o MVC é possível separar o código relativo à interface do usuário das regras de negócio, né? O que sem dúvida traz muitas vantagens para isso. Então, dentro disso a gente vai separar, né, o que é view, o que é tela numa pasta, o que é objeto de banco de dados dentro de outra pasta, entendeu? E aonde a gente vai trabalhar para a gente ter as perguntas e as respostas dentro do nosso projeto, dentro da camada controle. Então, dentro disso, a gente vai fazer esse trabalho com esse tipo de padrão de projeto. Uma imagem agora para essa imagem ser um pouco mais prática para explicar para vocês. Aqui é o usuário, né? O usuário ele está olhando a view, ele faz uma request, uma requisição. Só que ele não faz uma requisição dentro do nosso sistema, dentro da view. Ele faz uma requisição ao controller. O controller recebe essa requisição que o usuário está fazendo até através da view, né? E o controller ele faz uma requisição no modelo, onde tem acesso direto ao banco, e o modelo responde ao controller. O controle com essa resposta ele faz um send data, né? Tipo, ele envia os dados para a view e a view responde para o usuário. Então é assim que funciona
no caso, esse padrão de projeto. Então, na próxima aula a gente vai fazer a criação das pastas dentro do nosso projeto. Valeu, deixa o like, se puder compartilha aí o vídeo. Tamo junto e é GG.